Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano e nós temos aqui no nosso canal uma leitura de segunda a sexta, 6 horas da manhã no nosso canal. Estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 18, do verso 31 ao verso 34, quando Jesus ele outra vez prediz a sua morte e ressurreição. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com pessoas que também querem, desejam, precisam ouvir a palavra de Deus. Também quero convidar você a acompanhar o vídeo até o final da nossa leitura. Nós vamos realizar uma oração pela sua vida e nós vamos então aqui para a nossa leitura de hoje, tá bom? O verso 31, capítulo 18 de Lucas. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. É interessante que esse texto aqui, quando Jesus ele fala da sua morte e da sua ressurreição, nos 3 evangelhos que é falado daquela história que nós lemos na leitura de ontem, do jovem rico, aonde o Senhor ele menciona ali aos discípulos, né, que perguntam se é assim, quando Jesus ele disse, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos questionam dizendo, sendo assim, quem será salvo? E aí Jesus vem e diz, olha, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens, querido, é impossível para o homem ser salvo. É impossível. Com o nosso esforço, com a nossa força de vontade, com o nosso querer, com obras de caridade, nada disso. Nenhum esforço humano é capaz de fazer algum ser humano merecer a salvação. Até falávamos ontem do jovem, o jovem rico, que Jesus mandou vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, para ter um tesouro no céu. Mesmo ele vendendo tudo que ele tivesse e dar aos pobres, não daria a ele o direito da salvação. Como não dá a nós? Porque qual é o ser humano que possa dizer assim, olha, eu a partir de hoje decido, não vou pecar mais na minha vida. Nunca mais eu vou cometer nenhum pecado. Nem sequer no falar, no julgar, no pensar, de jeito nenhum. Me diz, você pode fazer isso? Não. Não, porque nós pecamos. Nós somos pecadores. Precisamos da misericórdia de Deus. E a nossa salvação, como a gente falou ontem, ela vem por aquilo que Jesus fez, e é o que ele fala aqui agora, o que ele iria fazer, a sua caminhada até Jerusalém tinha um propósito, e era tornar o impossível para os homens ser possível por causa do Senhor. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus tornou possível a salvação que era impossível para nós, por meio de um sacrifício
Jesus, ele foi o Cordeiro Santo que morreu em nosso lugar. Por meio dele, não por meio de ninguém mais. Nem o Pedro, nem o João, nem Maria, ninguém. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Nós hoje temos a salvação quando nele cremos. Quando nos voltamos para ele. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele sofreu. Ele morreu lá na cruz. O seu corpo foi moído, despedaçado. Ele foi humilhado, escarnecido, ultrajado, cuspido, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Porque ali o nosso pecado estava sendo castigado nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme o profeta Isaías já havia profetizado. E o entendimento dos discípulos está fechado. Por quê? Porque os judeus daquela época, como eram os discípulos, eles apenas guardaram a ideia do Messias triunfante. A Bíblia fala do Messias triunfante, mas ela fala também do Messias sofredor. Mas a parte do Messias sofredor, eles não guardaram no seu coração. Eles guardaram só a parte do Messias triunfante. Então, por isso a expectativa deles, até devido à popularidade do nosso Senhor Jesus, é que ele viesse a reinar ali naquele tempo, livrá-los do domínio romano. E muitos se decepcionaram por isso. Até Judas. Judas, ele se decepcionou porque ele esperava o Messias triunfante naquele tempo e disse, bom, já que não vai ser assim, poxa, eu já renunciei a tanto, eu já deixei tantas coisas de lado, eu tenho sido perseguido por causa dele, eu tenho vivido essa fé, eu tenho deixado tantas coisas, agora ele vai morrer ali, ele vai morrer? Ah, não. O que vocês me dão se eu entregar ele? Ah, nós te damos 30 moedas de prata. E foi como Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Porque a expectativa dele era somente de um Jesus que triunfava, um Messias triunfante. Só que a Bíblia também fala do Messias sofredor, que sofreria por nossos pecados para nos salvar. E muitas vezes, querido, nós também nos equivocamos, temos o nosso entendimento fechado, porque olhamos para a palavra de Deus e olhamos apenas para as partes da Escritura que agradam o nosso eu, o nosso ego, que agradam a nossa carne, as promessas de Deus, que são maravilhosas, que são reais. Porém, a palavra, ela não tem somente as promessas, ela também fala das lutas, ela também fala das tribulações, das aflições. Sim, E nós muitas vezes ignoramos essa parte e apenas abraçamos aquilo que nos convém. E é por isso que muitas vezes, quando passamos por lutas, não entendemos. O nosso entendimento é encoberto. Por quê? Porque você não olhou para a palavra de Deus como um todo. De repente, talvez você é uma pessoa que está passando por momentos de grande tribulação e não entende o porquê. Não, eu não estou entendendo por que, se eu creio em Deus, se eu vou na igreja, se eu dou o dízimo, se eu ajudo as pessoas. Por quê? Porque o seu entendimento ficou fechado. Sabe por quê? Que de repente você só olhou, ou de repente só te ensinaram a parte do triunfo, né? A parte do triunfante. Não, triunfar é vitória, só vitória. Mas não, querido, a vida cristã tem as suas lutas. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha luta? Não, porque Ele, querido, Ele nos deu a oportunidade de viver lá no Éden,
mas ali nós escolhemos o pecado, nossos pais escolheram o pecado, e as consequências do pecado ainda hoje, nós enfrentamos, que são doenças, que são mortes, perdas, que são injustiças, situações que nós enfrentamos nessa vida, que doem, que nos fazem chorar. Mas um dia Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Um dia Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, mas foi pela entrega dEle. É a entrega de Jesus ali na cruz, que os impossíveis dos homens se tornaram possíveis para Deus. Então guarde essa mensagem no seu coração. Glória a Deus. Eu quero orar por você, porque de repente você tem estado aflito. Aliás, eu gostaria até que você compartilhasse essa mensagem com pessoas que estão aflitas e não entendem o porquê da sua aflição. Pessoas que são crentes, que são fiéis a Deus, mas que têm vivido momentos tão complicados. Compartilhe essa mensagem. Outra coisa, se você não é inscrito no canal, acompanhou esse vídeo até aqui, então esse vídeo tem te ajudado, não tem? Então se inscreva aí no canal e de segunda a sexta-feira se acompanha as mensagens conosco, tá bom? E eu quero orar por você. Aliás, se você tem passado por alguma tribulação, por alguma aflição, mande aqui nos comentários, eu estarei orando pela sua vida, tá bom? Bom, vamos preparar o nosso copo com água? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, abençoe esse copo com água, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que estão orando conosco. E eu quero orar por aqueles que têm enviado suas mensagens aqui com pedidos de oração pela família. Alguns, ó Deus, que estão vivendo por aflições e se perguntam o tempo todo: por quê? Não entenderam que nesse mundo nós passamos por aflições, mas que devemos ter o bom ânimo para vencer como o Senhor venceu. Eu oro, Pai, eu oro para que haja cura e libertação, transformações de vidas. Eu repreendo agora o mal que está lá na família, levando o vício, levando a separação para esse lar. Eu te repreendo, força do mal. Saia desta casa, saia desta vida, saia dos caminhos desta pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, Senhor Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu te agradeço pela certeza de que o Senhor ouviu o meu clamor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, eu desejo a você um ótimo final de semana. Segunda-feira nós voltamos aqui com mais uma mensagem da leitura, a palavra de Deus. No sábado, domingo você pode rever algumas mensagens, tá? E meditar nessas palavras. E eu tenho certeza vamos ter um fim de semana muito, mas muito abençoado. Deus abençoe.